Você acha que o RPG é a alma da cultura pop? Ele está em todo lugar. E se eu te dissesse que, em 1990, o governo dos Estados Unidos tentou tratar os livros de RPG como armas de crimes cibernéticos? E mais, que no meio dessa década, o maior jogo de fantasia do mundo faliu de um jeito tão feio que os livros simplesmente sumiram das prateleiras. A década de 90 não foi só uma fase para os nerds. Foi um campo de batalha, foi uma guerra entre dados e computadores, entre heróis de armadura e vampiros de jaqueta de couro. Se você joga qualquer coisa hoje, de Elden Ring a Wild Rift, você precisa saber como o RPG sobreviveu a essa década. Ou a gente não estaria aqui. Quer saber como o Zé Povinho quase acabou com tudo? Então senta aí. No começo de 1990, ao perceber que o RPG está se tornando uma mina de ouro, a Steve Jackson Games resolve inovar e começa a escrever GURPS Cyberpunk. A equipe está lá, criando um sistema sobre hackers no futuro. De repente, agentes armados do serviço secreto invadem seu escritório. Eles levam tudo, seus PCs, seus rascunhos, tudo. O motivo? Eles achavam que o seu livro, o GURPS Cyberpunk, era um manual real para hackear o governo. Bizarro, né? Mas esse foi o batismo de fogo dos anos 90. O RPG deixou de ser coisinha de criança para ser perigoso para os adultos. Mas o perigo real não estava nos computadores. Estava dentro da sua cabeça. Enquanto o governo tinha medo de hackers, uma empresa chamada White Wolf estava prestes a lançar um jogo que mudaria o RPG para sempre. Eles não queriam que você lutasse contra o monstro. Eles queriam que você fosse o monstro. Mas como é que um jogo sobre vampiros tristes conseguiu roubar o trono do Dungeons & Dragons e ainda trazer um público tanto masculino como feminino para o hobby de um jeito que ninguém nunca tinha conseguido? Em 1991, Vampiro a Máscara chegou chutando a porta. Esquece as tabelas de matemática chata. O foco agora era drama, política e estilo. Foi aqui que o termo storyteller nasceu. A gente não jogava mais para ganhar tesouro. A gente jogava para não perder a nossa humanidade. O storyteller apresentava uma mecânica mais focada na narração e menos focada no lançamento de dados. E olha que doido, isso atraiu o público gótico, os artistas e as mulheres, que o mercado de RPG ignorava solenemente até então, mas que eram a base dos jovens com o movimento grunge. De repente o RPG saiu do técnico para o cool. A White Wolf foi ambiciosa e se propôs a criar um mundo para seus vampiros. Baseado no mundo real, mas muito mais sombrio, o World of Darkness se tornou o lar não só dos vampiros, mas também dos lobisomens e sua luta para salvar a Mãe Terra, e também dos magos e seu ocultismo clássico em um único sistema de regras. Só que, enquanto a galera gótica dominava as boates fictícias, o pessoal do D&D estava tentando sobreviver a algo, ironicamente, muito pior: o Sol. Eles lançaram Dark Sun, um cenário onde a magia destruiu o mundo e os halflings eram canibais. Era a fantasia Mad Max. Sabe aquela sensação de estar sufocado em um mar de novas informações? Era assim que a indústria de RPG estava começando a se sentir na vida real. Uma infinidade de suplementos que era difícil de acompanhar. Era difícil até para a TSR, a dona do D&D, administrar. Mas, para a TSR, nada era tão ruim que não possa piorar. O maior inimigo do D&D não era o serviço secreto, nem os vampiros. Era um pedacinho de papel colorido que cabia na palma da mão. Em 1993 surge Magic: The Gathering. Meus amigos, o impacto disso foi tipo um meteoro. As lojas de RPG perceberam que vender cartinha dava muito mais dinheiro e era mais rápido. O RPG entrou num reino esquecido. O rei Dungeons & Dragons começou a definhar enquanto a Wizards of the Coast começou a faturar milhões de dólares. Em 1996, a TSR estava quebrada, mas quebrada de verdade. Dívidas com gráficas, com livrarias. O D&D sumiu das prateleiras. Foi o fim da inocência. O hobby que a gente amava estava morrendo financeiramente. Mas o D&D ia morrer mesmo? O pai de todos ia virar história? É aí que entra o maior plot twist corporativo da história nerd. Em 1997, a Wizards of the Coast, sim, a galera do Magic que quase matou o RPG, foi lá e comprou a TSR. Foi o maior resgate da história. Peter Adkison, o CEO, era um fanboy de D&D. Ele não comprou por dinheiro, ele comprou para salvar o legado. A mudança foi imediata. A Wizard of the Coast tinha uma postura diferente. O fã voltava a ser o foco. Os jogadores sentiram que o D&D estava voltando do business para a galera. E enquanto ele salvava o papel, o computador estava roubando a alma do RPG. Fallout e Ultima Online mostraram que as regras de mesa funcionavam perfeitamente nas telas. Lembra da primeira vez que você sentiu que um jogo de computador te entendia?
que suas escolhas realmente importavam. Isso nasceu ali, em 97, quando o RPG de mesa deu sua receita de bolo para os PCs. Foi um momento de passagem de tocha, nostálgico, mas assustador. A década fechou com o anúncio da terceira edição de D&D e a tal da licença aberta. Eles abriram as regras para todo mundo. O RPG deixou de ser uma disputa de marcas e virou uma linguagem universal. Então, se hoje você vê o mestre de RPG ser tratado como um artista, ou se você se emociona com a história de um videogame, lembre-se dos anos 90. Foi a década em que a gente quase perdeu tudo, mas ganhou o mundo. O RPG não é sobre números, nunca foi. É sobre a nossa eterna necessidade de sentar em volta de uma fogueira, seja ela de verdade, de luz de monitor ou de imaginação, e dizer: o que a gente faz agora? E você? Qual foi o jogo que te apresentou esse mundo? Comenta aí, porque essa história a gente ainda tá escrevendo. Até a próxima rodada de iniciativa. Valeu!